Olá, turma! Então, vamos para uma revisão de Homem, Cultura e Sociedade e depois para a aula 4, certo? Então, a gente começou falando sobre o capitalismo e a ciência, né? Ciências sociais. Começamos lá do feudalismo. Então, como que acontecia a sociedade lá no feudalismo, a Idade Média, que a sociedade era baseada na agricultura. E aí, o que o outro precisava era através de trocas, não tinha uma moeda ainda, depois que foi surgir essa moeda. Como funcionava o feudo, a gente conversou um pouco também. Então, que tinha um muro, né, em volta da casa, né, palácio, né, enfim, da onde morava o senhor feudal, e ali junto com o senhor feudal morava o clero. Então, o poder religioso nessa época era muito forte e era importante para a manutenção desse senhor feudal, porque a partir do clero que dizia, então, sempre para a população, né, que o Deus tinha dado esse poder para o senhor feudal, Deus tinha escolhido essa pessoa para cuidar do feudo, para dirigir o feudo, né? E aí a gente tem a crise do feudalismo junto com o surgimento da burguesia. Então, a burguesia não queria mais viver através de trocas e também não queria pagar, porque primeiro era através de trocas, né? Então, por exemplo, eu preciso de uma cadeira, mas eu produzo roupa. Então, eu vou trocar minha cadeira por roupa, que eu preciso dessa cadeira, então eu vou trocar pelas minhas roupas. E assim era um movimento ali da economia, né? E fora que essas pessoas, elas precisavam atender o senhor feudal. Então, elas tinham que dar roupas, dar cadeira, enfim, tudo que era necessário ali para aquele senhor feudal, além das produções, né, da agricultura. Então, das comidas, enfim, carnes, através dessa produção que tinha que ser dado para o senhor feudal. E aí a burguesia surge querendo vender isso, e não mais só dar. Ia querer acumular uma riqueza para chegar pelo menos próximo da riqueza do senhor feudal. Então, a burguesia surge nessa época, que é muito incentivada pelo renascentismo, que o renascentismo é aquela briga entre o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo é Deus no centro, então é um Deus que manda em tudo, tudo é designado através de Deus, e o antropocentrismo é o homem no centro, né? Então, o homem que pode dizer qual vai ser o seu futuro, né? E aí a gente tem também o iluminismo, a época das luzes, então uma racionalidade muito grande. Como outro marco importante, a Revolução Francesa, que era pautada no lema da liberdade, fraternidade e igualdade, promovido pela burguesia, a Revolução Francesa. E aí a gente tem a Revolução Industrial em 1780, a gente já tá aqui, né? Então, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, a introdução de máquinas para fazer agora os objetos, enfim, as coisas que eram feitas somente através da forma manual, né? Então, artesanal mesmo. E aí a introdução de máquinas, e também a questão do sistema de produção. Aqui agora a gente já tem um sistema de produção. E é aqui que surge Marx para falar um pouco sobre como acontece essas questões de sistema de produção. E aí a gente tem aqui já a ideia de capital, o que é o capital, o que é a mais-valia. E é importante lembrar que aqui começam os danos ambientais também. Então, na Revolução Industrial começam os danos ambientais, certo? E aí a gente vem falando um pouquinho, pensando em teóricos, né? No Foucault, que vai falar sobre os corpos dóceis, o mecanismo de vigilância. E aí aqui a gente tem o Bentham também, que vai falar sobre uma sociedade racional, questão do panótipo, da prisão. Mas tudo isso a gente falou lá na aula 1. Se tiver dúvida, volta lá naquela aula 1. Aqui a gente tá falando só lembrando o que a gente estava conversando, né? E aí depois a gente tem os avanços do capitalismo, e aí nos avanços a gente tem uma questão de insalubridade muito grande relacionada ao trabalho nas indústrias, né? Então crianças pequenas trabalhando, famílias inteiras trabalhando nas indústrias, e aí a revolução tecnológica faz aumentar o uso de máquinas e diminuir o uso de trabalho, força humana, né? E aí tem uma questão do desemprego muito grande, e aí aqui a gente tem já um conceito de individualismo, então a gente não tem mais aquela questão de todo mundo se ajudar, que a questão já é mais individual, né? E aí a gente já vem com Marx falando sobre a divisão social do trabalho,
introduzindo basicamente Marx, né? E aí, basicamente isso que as ciências sociais estuda, é um estudo da sociedade, né? Que daí a gente tem a sociologia, que estuda basicamente sociedade, o Comte, o positivismo, que são os pais da sociologia, do pensamento racional, e aí a professora já introduz Durkheim, Marx e Weber para a próxima aula, certo? Então, na aula 2, que basicamente, que eu vou falar para vocês que é a aula mais importante, se for para vocês dar uma atenção especial para alguma aula, rever alguma aula, anotar, fazer tudo bonitinho, ler o livro mesmo, é a aula 2, que ela vem falar dos principais sociólogos, filósofos da época. Então, a gente tem o Durkheim, o Marx e o Weber nessa aula, certo? Então, aqui a gente tem... Primeiro, a gente falou o que era ciência. Então, que a ciência é um conhecimento rigoroso, racional, tem um método para estudos, né? Um método próprio. E que é muito diferente do senso comum, né? Que é um pensar a partir das experiências, não só suas, mas dos pais, enfim, da sociedade, né? E observação. Não tem necessariamente um rigor, você não... Para quem tem o senso comum, ele não tem um experimento, não tem observações, nada disso, para saber se aquilo que acontece, por exemplo, numa cidade, acontece em todas. Então, é um senso comum. Que a sociologia vai estudar fatos históricos, epistemológicos, e aí a gente tem algumas dimensões, enfim, a desigualdade social. E aí, o que o Durkheim, o Weber e o Marx falam sobre essa desigualdade social, basicamente. E a gente começa com o Durkheim, que fala sobre o fato social, a divisão do trabalho, e ele pensa a sociedade como um organismo. Então, o que vai ser uma desigualdade social para o Durkheim? Quando alguma parte desse organismo, que é a sociedade, não está funcionando bem. Então, ele pensava como se fosse um corpo mesmo. Então, por exemplo, se o coração não está funcionando bem, o organismo inteiro vai entrar numa desigualdade. Então, isso é a desigualdade social para o Durkheim. Ele fala também da questão de solidariedade, solidariedade mecânica, orgânica, enfim. O Durkheim, essa parte é a mais importante mesmo, pensando numa sociedade complexa como um organismo, né? E aí a gente entra em Weber. O Weber, ele vai falar que do capitalismo e da dominação. Então, ele vai falar que a racionalidade é um resultado do desencadeamento do mundo, que o mundo precisa de uma eficiência e produtividade, que a pessoa precisa ser disciplinada para trabalhar numa fábrica, numa indústria, enfim. E que a política é uma vocação. E quem tem o poder, o que é o poder nessa época? É você poder dividir o trabalho, então, com as pessoas. Então, quem tem quem divide o trabalho, quem, por exemplo, determina o que cada um vai fazer, é quem detém o poder. Então, essa pessoa que detém o poder. E aí ele vai falar da sociologia da dominação. E aí ele vai falar o que é ordinário, o que é extraordinário. Então, o ordinário é aquilo que é tradicional, é legal, então uma lei que impõe. E o extraordinário é uma questão carismática, quando uma pessoa pede para você fazer alguma coisa de uma forma carismática, ela te convence e você faz aquilo sem ter uma força, uma questão legal, nenhuma polícia vai te prender, você faz aquilo porque você acha que é certo, porque aquela pessoa te convenceu que aquilo é certo, né? E aí a gente já entra no Marx. No Marx, a gente vai falar sempre de oprimido e opressor. Então, que o opressor é quem está na classe dominante, são os ricos, e o oprimido é a classe trabalhadora, a classe mais própria, certo? E aí que sempre acontece um antagonismo entre essas classes, que o Estado é um produto desse antagonismo. Aí ele vem falando um pouquinho sobre a exploração do trabalho assalariado, que o Estado, a forma que o Estado é constituída, ela é feita para perpetuar essas classes, né? Então, basicamente, na cabeça dele, a gente tinha duas classes, né? Os proprietários e os não proprietários. Lógico que a gente tem mais questões políticas, enfim. Mas os proprietários e não proprietários são as principais. Então, os proprietários são os donos do meio da produção e os não proprietários são a força de trabalho. E aí, o que acontece? O que o Marx fala? Que para produzir
um certo objeto, enfim, um produto. Você tem uma força de trabalho para produzir aquele produto, você precisa de uma força de trabalho. O que o proprietário faz, o dono da indústria? Ele não paga o que aquele trabalho vale, ele paga menos. E aí, essa parte que ele fica para ele é a mais-valia, é o lucro dele. Então, é basicamente isso. E como principal livro a gente tem do Marx, O Capital. Enfim, aí vem falando assim da alienação. O que é alienação? É naturalizar a exploração. Então, alienação do trabalho é você não saber mais por que você está fazendo aquilo, não saber nem quanto custa aquilo que você está produzindo. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, trazendo na sociedade atual, uma pessoa que trabalha numa fábrica que produz carro. Ela nem sabe quanto custa aquele carro, ela nem sabe quanto que deveria ser pago para ela aquela questão do carro, quanto que ela poderia ser paga por estar produzindo aquele carro. Então, tudo isso é a questão da alienação. E o que é exploração? É essa questão do lucro, não pagar para a pessoa quanto aquele trabalho dela realmente valeria. Então, ele tem o lucro através de uma exploração do trabalho. E que hoje, que a exploração é da mercadoria, né, através do valor da mercadoria, e que hoje a gente tem a força de trabalho do homem como uma mercadoria também. E hoje a gente se encontra num capital financeiro. E aí ela termina falando sobre luxo e pobre, que numa mesma cidade, lá em Santana da Paraíba. Fala de Bacurau, que eu ainda não assisti, preciso assistir. Tem uma parte que é muito rica, então tem os maiores condomínios de luxo, mas também tem a parte mais pobre, e muito pobre, que chega a passar fome, enfim, uma questão bem complexa, certo? E essa é a aula 2, que eu falei pra vocês que é uma das mais importantes. A aula 3, vou falar bem rapidinho pra vocês, porque é uma questão mais do dia a dia nosso mesmo, então a gente já consegue observar melhor a nossa sociedade. A aula 4, mais ainda, né? Então, a gente tem a questão de globalização e universalização, mundialização. Quais foram os antecedentes da globalização? Primeiro a gente viveu no mercantilismo, depois no imperialismo e agora na globalização. O aprofundamento das relações, essa distância, o que favoreceu essa globalização? Foi a tecnologia, que a gente vive hoje em aldeias globais, lembra lá que eu falei de aldeias globais, que a gente é ligado pela tecnologia. Na nossa economia, a gente tem as questões do neoliberalismo, as multinacionais muito fortes e a precarização do trabalho. Hoje a gente tem um mercado global, então uma pessoa não necessariamente vai trabalhar só no país de origem dela, né? Ela pode trabalhar em qualquer outro lugar. O fluxo de informações é muito grande, então acontece uma coisa hoje lá na China, a gente em questão de segundos já sabe aqui no Brasil, e isso não acontecia antigamente, né? Era muito mais demorado. E aí, isso também cria uma relação de desigualdade entre as nações, né? Então, a gente tem basicamente nações que pensam e nações que produzem. Além de produzir, consomem o que essas nações que pensam fazem, né? A gente tem 1% das pessoas do mundo, tem metade da riqueza do mundo inteiro, então a gente pensa no montante de riqueza que existe no mundo inteiro. 1% das pessoas tem metade dessa riqueza e essa outra metade é dividida para as outras 99%. Então, a relação de desigualdade é muito grande, né? No Brasil, a gente tem só 6 bilionários e o resto, a maioria das pessoas faz parte da linha da classe média baixa ou classe baixa mesmo, né? Pobreza. E que essa questão da globalização deu uma falsa impressão de países sem fronteiras. Realmente aconteceu isso uma época, de ser muito fácil você mudar de um país para outro, mas hoje a gente tem uma parada desse movimento, né? Por exemplo, com as questões dos refugiados, enfim, falei bastante disso na aula. O que a gente tem também? Uma retirada do capital humano dos países subdesenvolvidos. Então, países que têm pessoas muito inteligentes que poderiam ajudar no desenvolvimento de produtos novos, de coisas novas, para poder avançar mesmo, né, na economia. Os países ricos vêm e retiram esse capital humano, essas pessoas que têm potencial para desenvolver alguma coisa, e levam para os países ricos, né? E aí a gente tem alguns efeitos da globalização, fala um pouco do multiculturalismo, enfim, da resistência, diversidade, que isso é muito importante, fala da cybercultura. E aí a gente tem uma questão, para fechar da aula 3, as questões do meio ambiente, né? Problemas ambientais. E aí, o que é mais importante dessa questão é
o desenvolvimento sustentável, mas é importante sempre frisar que esse desenvolvimento sustentável das empresas não necessariamente ele ocorre porque as empresas acreditam que agora, por uma consciência delas, né, de que realmente precisa ter um desenvolvimento sustentável, que agrida o meio ambiente o menos possível e que o que ela agredir, que ela tenha uma responsabilidade de refazer de certa forma. Então, se eu sou uma empresa de papel, que eu corto árvores, então que eu tenho que reflorestar as outras partes, enfim, tem uma responsabilidade. E ela vem trazer, a professora vem trazendo que isso não é porque a empresa é boazinha, ou porque a empresa acredita que realmente isso seja certo, mas porque o mercado exige que isso aconteça, né? A gente tem hoje pessoas, os consumidores são muito mais exigentes, então eles querem que não consumir mais produtos, por exemplo, a cabelo, que sejam testados em animais. Eu não vou comprar de uma empresa de papel, por exemplo, que ela corta o papel e não refloresta. Enfim, então é uma exigência do mercado isso. E aí que a gente, para esse desenvolvimento sustentável, a gente tem alguns objetivos até 2030, que é sobre educação, pobreza, fome, desigualdade, sobre o trabalho, as melhorias de condições de trabalho, enfim. E que a gente hoje encontra-se no paradigma de pensar qual a melhor forma de ecodesenvolvimento. Então, nem mais desenvolvimento sustentável, mas sim de ecodesenvolvimento. Então, se desenvolver junto com a natureza, né? E sem agredi-la. Afinal, a gente precisa dela, né? Então, da aula 3 é isso. Então, vamos começar agora a aula 4. A aula 4 também não é uma aula comprida, é uma aula bem curtinha e fala bastante de coisas do dia a dia, né? Então, ela vem falando que essa aula 4 basicamente vai falar sobre antropologia, de estudos baseados na antropologia. A antropologia vem do grego, né, lá da Grécia. É o estudo do homem, da sociedade. Então, a gente tem uma antropologia que vai estudar aspectos físicos, e aí é uma antropologia até que a gente chama de preconceituosa, né? Porque é uma antropologia que vai falar que tem sociedades superiores. A gente tem uma antropologia social que é baseada nos escritos das sociedades anteriores. E a gente tem hoje, que é a mais usada, uma antropologia cultural, que vai tratar as culturas como todas importantes, não tem uma cultura superior à outra. Então, essa é a sociologia que a gente basicamente estuda atualmente, uma antropologia que a gente estuda atualmente, uma antropologia cultural. E ela vai falar um pouquinho da formação do povo brasileiro, né? Então, a gente sabe, basicamente, pensando em termos históricos mesmo, né, de como foi a nossa constituição social, então, que a gente teve... a palavra descobrimento, ela não é certa, porque quando a gente descobre uma coisa é porque ninguém sabia. E o que aconteceu com o Brasil foi que já havia os indígenas aqui. Então, ela não foi descoberta, ela foi revelada para os europeus, então. Então, que a gente tem por conta dessa nosso histórico, da chegada aqui dos portugueses, principalmente para ganhar a terra, a gente tem indícios muito fortes hoje, que eu não sei como vocês aprenderam história quando vocês eram pequenos, mas eu aprendi, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias no comércio e trocar, enfim, coisas com a Índia, né? Comprar coisas da Índia. E aí ele se perdeu e acabou aqui no Brasil, descobrindo o Brasil. Que isso, hoje a gente tem muitos indícios, muitos documentos já datados que falam que isso não foi assim que aconteceu, que muitos países já sabiam da existência de terras americanas, então terras além da Europa e além da Índia, né? Então terras além, e que aí Portugal, como pioneiro, veio para colonizar já e para ter posse dessas terras. Então, essa é basicamente a verdade, né, da história. E aí, por conta dessa questão de primeiro vir os portugueses, e aí aqui até acabou sendo um lugar onde pessoas muito pobres, que não tinham mais como sobreviver em Portugal, vieram colonizar aqui o Brasil para tomar conta da terra. E, enfim, essa questão da nossa construção da identidade, depois vieram os negros, os escravizados, os indígenas também foram escravizados. Então, por essa nossa Constituição, a gente tem uma identidade de povo muito difícil, né? É muito difícil a gente ter uma identidade. Então, nosso povo gosta disso, nosso povo é aquilo. Mas a gente tem alguns
não seriam preconceitos, mas alguns dizeres sobre os brasileiros, né? Então, o brasileiro é o povo do jeitinho, é o povo do samba. Nós somos muito antirracistas, então a gente não tem, até pela nossa Constituição, a gente não tem questões raciais, a gente é muito tranquilo em relação a isso, o que é mentira. Até porque essa questão do jeitinho brasileiro, não é todo brasileiro que dá um jeitinho em tudo, né? A questão do samba, não é todo mundo no Brasil gosta de samba, então nossa identidade é muito plural. Ela não é como os povos, os europeus, os americanos veem o nosso país, ele não é daquele jeito que eles descrevem, ele é muito além disso, né? Até pela sua extensão. Então, o Brasil é um país muito grande, né? Então, maior que. A gente fala aqui de tamanho continental, então é maior que um continente até, né? Então, por isso que ele tem uma diversidade muito grande, né? Se a gente pegar a cultura do sul e a cultura do norte, que são os extremos, é muito diferente. Então, a gente não tem uma identidade de povo muito fortalecida ainda. Até porque, querendo ou não, somos, sim, um país jovem, certo? E aí, a gente vê qual é a nossa base, então, de construção. Então, a gente tem uma miscigenação entre brancos, negros e indígenas. E aí é importante a gente lembrar qual que é a diferença de raça e etnia. Raça é diferenças entre aspectos físicos, então cor de pele, fisionomia, então isso é raça. Etnia são diferenças culturais. Então a gente pode pegar pessoas da mesma raça, esse termo a gente não usa mais muito hoje em dia, mas é bom sempre deixar claro isso, que são de etnias diferentes, certo? Então, por exemplo, os negros. Os negros, eles são da mesma raça, eles têm os mesmos aspectos físicos até, né? Mais cor de pele, enfim. Mas as etnias são muito diferentes. A gente tem, principalmente pensando na época da colonização, a gente tinha povos, tribos muito diferentes. Então, essa questão da etnia. E por isso que a gente tem uma diversidade cultural muito grande. E aí a gente tem no Brasil, e que é passado para o mundo, uma questão que chama mito da democracia racial. Quem vai falar, se eu não me engano, sobre isso muito é o Darcy Ribeiro, tem um livro dele muito bom. E aí a gente passa para o mundo uma visão que a gente é um povo antirracista, que a gente aceita tudo, que a gente é muito tranquilo nessa questão. O que é uma grande e enorme mentira, né? Se tem um povo que é racista, é o povo brasileiro, né? E é um racismo que antes ele era, eu pelo menos que eu percebia nos estudos, é que antes era muito escondido, muito velado, né? Mas hoje, até por conta de ascensão no poder, enfim, do como quem tá no nosso poder agora, pensando não só no presidente, mas em governadores, essa questão tá muito mais. Agora tem uma liberdade para falar sobre questões racistas, as pessoas serem racistas e não se sentirem mal com isso, né? É muito estranho a pessoa ter uma fala extremamente racista, não só pensando em questões de negros, mas misógina contra mulheres, contra deficientes, ter uma fala super preconceituosa e não ver problema nisso. Achar que tá certo falar essas coisas. Enfim, questões que a gente até, quem passa por isso, sente isso, fica até bravo, né? Mas enfim. Então, a gente tem um mito. Por que esse mito vem muito até de como foi descrito o povo brasileiro para os europeus. Então, quando chegaram aqui no Brasil os portugueses, se eu não me engano é Pero Vaz de Caminha que faz uma carta, e nessa carta ele fala que os índios são muito cordiais, que eles têm um humor muito bom, que é um povo muito legal, que é gostoso de conviver. Mas o que acontece é que eles chegam aqui com armas e os indígenas com flechas. E, enfim, claro que ia ser um povo que ia aceitar, porque a questão do armamento era muito diferente. Então, não era assim como Pedro Vaz de Caminha diz nessa carta. Foi uma carta muito floreada sobre o povo, certo? E aí, isso passa uma questão de ser harmônico. Então, essa questão do cordial, essa palavra cordial, ela é muito usada nos livros que vão falar sobre racismo, sobre esse mito da democracia racial.
Então, que o brasileiro é um povo cordial, isso você escuta muito. E quem fala muito isso é o Gilberto Freire. Desse mito, ele fala que ele defende que o Brasil, ele é um país cordial, o Gilberto Freire, certo? E aí a gente tem um problema de embranquecimento, então, que uma política de embranquecimento, então, de pessoas negras casarem com pessoas brancas, para clarear a raça, enfim, para clarear a cor da pele dos brasileiros. Isso foi uma política, muitos anos atrás, muito cruel, mas que aconteceu muito. E aí, essa questão passa uma visão de que os negros no Brasil têm as mesmas oportunidades que os brancos, que é uma coisa também falsa. E aí que a gente tem uma questão de pessoas que se sentem de uma raça pura, acredito que são de uma raça pura por ser descendente de europeus. Mas, pensando em termos de Brasil, é muito difícil mesmo, você ter pessoas hoje que são só descendentes de europeus, que não tem nenhuma descendência negra ou indígena na sua linhagem, né? Mas as pessoas acreditam que, por exemplo, se eu sou branca, tenho cabelo liso, olho claro, enfim, se eu sou uma pessoa que pareço com algum estereótipo europeu, então que eu venho de uma raça pura e eu sou superior a quem é negro, a quem tem traços indígenas, enfim. Essas questões a gente acontece muito no Brasil, e como eu falei para vocês. Antes eu via que era muito velado isso. Então era uma coisa com falas que você tinha sem realmente falar sobre aquilo. Era muito escondido e quem falava tinha vergonha, alguma coisa assim. Hoje, que nem eu falei pra vocês, por conta da nossa ascensão no poder, enfim, vários motivos também, né? A gente tem um escancaramento dessa discriminação muito grande, que não tinha até os anos 2015, mais ou menos, a gente tinha uns 5 anos atrás, a gente tinha um povo mais uma discriminação mais escondida. Então, até muitas vezes a gente fala que tinham falas que davam a entender alguma coisa, mas não diziam, mas davam a entender. E hoje não, hoje as pessoas falam realmente o que elas pensam, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre preconceito e discriminação. Então, qual que é a questão dessas questões? Então, a questão de valores. Então, acreditar que valores de pessoas brancas sejam melhores que valores de pessoas negras, ou de países de pessoas negras, ou indígenas, ou que não sejam europeus, certo? Ou americanos do norte. Hoje a América do Norte também é um padrão a ser seguido, certo? E o que acontece é a questão de estereótipos e preconceitos mesmo. Então, você olha uma pessoa na rua, por ela ser negra, você já muda de calçada. Isso é um preconceito. Você tem isso porque você acredita que ela vai ser bandida. Enfim. E isso causa uma certa violência, uma grande violência com essas pessoas por questões de cor de pele, por questões de ser mulher, por questões de ser da comunidade LGBTQI, enfim. Então, por conta de você ter alguma orientação sexual diferente, ou você ser mulher, ou você ser negro, você vai sofrer uma violência por isso, de certa forma. E isso acaba reproduzindo a desigualdade social. Mas, basicamente, o que é discriminar? É apartar, segregar, separar alguém por não ser do padrão que daquele grupo exige, certo? E a gente acredita que tem raças superiores e inferiores, tem pessoas que acreditam, né, nisso, mas esquecem que nós somos todos da mesma espécie, que é a espécie Homo sapiens sapiens, certo? E as pessoas esquecem disso, elas acreditam que elas são superiores só por conta da cor da pele. Mas por que acontece essa discriminação tão grande, Camila? Por conta de manutenção de privilégios. Então, se eu sou branco, se eu sou homem branco, hétero, eu vou ter privilégios em relação a pessoas, a mulheres, por exemplo, até brancas. Se mulheres brancas já sofrem preconceito, pensa em mulheres negras, então. Mulheres negras e ainda do grupo do LGBTQI. Piorou. Então, questões mesmo de ter privilégios, por isso que essa discriminação continua até hoje. E aí,
como que a gente pode combater essa discriminação? Principalmente com a organização desses grupos marginalizados, e é uma questão também que eu venho chamar de vocês uma atenção, porque antigamente não, até um pouquíssimo tempo atrás, a gente escutava falar sobre minorias. E eu nunca entendi porque a gente falou minorias, pensando mesmo, quando eu li os livros, lia textos e estava escrito lá minorias. Então, que as minorias eram marginalizadas, as minorias precisavam ser trazidas ao centro. E aí, quem eram as minorias? Mulheres e negros, principalmente. LGBTQI ainda nem fazia parte das minorias, era pior ainda. Mas enfim, mulheres e negros. E aí, você pega os índices do Brasil. Mais de 50% dos brasileiros são negros. Se a maioria do Brasil é negra, por que a gente chama de minoria isso aí? Eles não são minoria. A gente não é minoria. Mulheres não são minoria no Brasil. A gente é, mas se eu não me engano, hoje a gente supera a quantidade de homens. Então, não é minoria. Então, esse termo minoria, ele foi utilizado erroneamente durante muitos anos, certo? Então, a gente fala hoje de grupos marginalizados. O que seria marginalizados? Vem lá do feudalismo, lembra que eu expliquei para vocês? Então, esse termo marginalizado vem do feudalismo, significam pessoas e grupos que ficam à margem da sociedade, que não são tão bons para entrar na sociedade, certo? E aí é bom a gente lembrar da desigualdade de gênero e raça. O que acontece nessa desigualdade de gênero e raça? São pessoas que são excluídas, são violentadas, tem um processo de dominação sobre essas pessoas, os papéis sociais que elas assumem são muito inferiores a quem está no padrão, e tem uma luta de gênero muito grande e uma questão desse gênero superior querer ter uma submissão, né, em relação a isso. Então, basicamente, quem é o padrão, Camila? Quem são as pessoas padrões, para a gente ter uma noção? Homens, brancos e héteros. Por que isso? Porque a gente viveu numa sociedade relacionada muito ao patriarcado. O que seria o patriarcado? São homens que sustentam a família. Então, as mulheres, a obrigação das mulheres é ficar em casa, sem estudar nada, só vão cuidar dos afazeres domésticos e cuidar das crianças, da prole, né? Então, isso é a questão do patriarcado que veio muito desde a nossa, pensando da nossa evolução, enquanto espécie mesmo, né? Então, pensando lá no Egito, enfim, quando surgiu as primeiras civilizações, era assim o funcionamento. O homem mandava na casa e a mulher ela só cuidava dos afazeres domésticos e a principal função era ter filhos. Então, aumentar a família, ter essa continuidade da espécie. E aí, com o tempo, isso foi mudando, né? É claro que a gente tem sociedades dessa época, dessa questão pré-histórica mesmo, né? E aí a gente até chega nessa questão da sociedade, que já tinha uma outra configuração. Então, a gente tinha muito, por exemplo, principalmente na África, questões de matriarcas, então, de mulheres, que elas eram consideradas mais sábias que os homens, então, por isso que elas organizavam a família. Se eu não me engano, na Índia também, as mulheres também são... Enfim, tem alguns países que as mulheres mais velhas são as que mandam na família, né? Mas na maioria do mundo, a gente tem então essa questão do patriarcado. O homem, que é o provedor do lar, ele precisa prover o alimento, precisa prover o dinheiro e a mulher fica cuidando da família. Então, mas o que aconteceu muito na sociedade moderna? Primeiro, só o homem trabalhar e trazer essa comida não estava mais dando conta. O homem não estava ganhando tão bem assim para só ele sustentar. Então, a mulher precisou sair de casa também e conquistar seus direitos. Então, quando a mulher teve esse movimento de sair para trabalhar, também começou a conquistar direito a voto, direito a um salário. Hoje em dia, o salário ainda é igual? Não, não é igual. As mulheres ainda hoje no mercado de trabalho ganham menos que os homens. Principalmente se a gente pensar não, na questão da educação, a gente é um pouco privilegiado em relação a isso. Na educação, geralmente homens e mulheres eles têm mais ou menos o mesmo padrão de salário. Mas se a gente pega indústrias, não. Na indústria, a mulher ainda ganha menos que o homem, às vezes para exercer a mesma função. Então, essa é uma questão muito importante, pensando nessas relações de gênero, certo?
E aí é muito importante a gente ressaltar que como que as mulheres conquistaram vários direitos que a gente tem hoje? Através das lutas feministas. Então, o feminismo, ele é muito importante até para você falar que você não gosta do feminismo. Se você hoje pode falar que você não gosta do feminismo, é porque as feministas conquistaram esse direito da mulher se expressar, da mulher poder falar o que pensa, basicamente, né? E não só concordar com o marido, com o pai, com o provedor da época, certo? O que eu quero deixar também claro, pessoal, que eu não tô falando que vocês têm que concordar com o feminismo, concordar com as lutas de movimentos sociais, mas que a gente tem que entender o porquê que eles têm essa luta diferente. Por que que tem mulheres que são tão contra homens, por exemplo? Por conta das vivências, enfim, das lutas. Não tô falando que tem que concordar, mas tem que entender o porquê que isso acontece. E aí a gente vê, então, políticas agora afirmativas. Então, as políticas afirmativas vêm do entendimento científico, através de dados, de consulta de tabelas, enfim, de estudos que foram feitos, entendendo que depois da libertação dos escravos, para onde que essa população foi? Foi construir as favelas, essas comunidades mais pobres. Por quê? Porque mesmo com a libertação dos escravos, as pessoas não queriam contratá-los para serem empregados, enfim, em indústrias, em locais assim. Então, essa questão da pobreza foi muito grande depois da libertação dos escravos, né? E aí, essas políticas afirmativas vêm para remediar esse passado e essa desigualdade estrutural que aconteceu devido ao nosso passado, à nossa colonização, todo esse nosso histórico, né? Então, pensando que nas comunidades carentes, a maioria são negros, pobres, que não têm um acesso ao estudo tão bom quanto pessoas brancas, então por isso que as políticas afirmativas vêm. Para realmente remediar essa questão e reparar essa desigualdade. E aí, a gente tem leis, né, que é, por exemplo, uma primeira lei é a 11.645 de 2008, que vem falar sobre a história e a cultura africana, que tem que ser ensinada desde a educação básica, então desde a educação infantil até o ensino superior. Então, no ensino superior a gente também tem que ter esse estudo. A gente tem a ementa 72, que é a PEC das domésticas, é chamada assim, PEC das domésticas, que ela vem regulamentar o trabalho das domésticas, pensando que as pessoas que trabalham como empregadas domésticas, elas são, em sua maioria, negras e pobres. Então, até essa PEC, o trabalho não era regulamentado. Elas não tinham direito a fundo de garantia, o salário mínimo não tinha um salário mínimo, enfim. Então veio para regulamentar isso. E nessas questões das mulheres, enfim, dessa violência contra as mulheres que as mulheres sofrem só por ser mulheres, a gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a questão do Bolsa Família, que ajuda todas as famílias, mas principalmente famílias que só têm mulheres, né, como chefe, então pensando em mães solteiras, esse termo não é mais usado hoje em dia, né, a gente usa mãe solo, enfim, mas mulheres que têm filhos e não têm companheiros ou companheiros para ajudá-las. E aí a gente também tem políticas afirmativas para pessoas com deficiência. A gente falou bastante disso na educação inclusiva, né? E aí, basicamente, as políticas vão reservar uma quantidade de vagas para pessoas negras. E aí que eu venho chamar a atenção de vocês. Não, o requisito não é só ser negro. É ser negro, ter estudado escola pública, ter uma quantidade de renda. Então, não é simplesmente falar assim, não, então todo negro vai ganhar uma bolsa. Não, não é isso. Tem certos requisitos que precisam ser atendidos para que as pessoas tenham direito à cota nas universidades, em escolas públicas, pensando em escolas particulares com bolsa, enfim. A gente tem toda uma questão dessas políticas que deveriam ser estudadas mais a fundo, né? Então, para fechar basicamente essa aula, lembrar sempre que o nosso preconceito vem de algum lugar. Então, entender da onde vem o nosso preconceito, por que a gente acredita que certas pessoas são melhores que as outras ou não, e que a gente precisa rever isso sempre, né? E tentar sempre se policiar para não estar cometendo alguma injustiça relacionada a essa questão de preconceito, né? Que a gente sempre tem que tentar trazer essas pessoas marginalizadas na evidência, né? Mostrar
em conversas, sempre que a gente puder, né, falar assim, não, olha, as pessoas, elas precisam ter uma condição igual de vida, enfim, sempre tentar essas questões. As questões relacionadas ao homem ser superior à mulher, já falei da onde vem isso, essa questão do patriarcado, né? Mas que nós, enquanto mulheres, hoje lutamos muito para essa igualdade. Não é uma luta para diminuir os homens de jeito nenhum, é uma luta para se igualar, para ter uma igualdade, né? E sempre lembrar que essas questões de políticas afirmativas, falar que existe preconceito, que existe sim, não são coisas de senso comum, que é o que a gente falou muito nessa disciplina. São fatos científicos, são índices, são estudos. Então, ninguém tá tirando nada da cabeça, assim, no sentido de, não, olha, eu acho que as mulheres, não, tu ganha tudo a mesma coisa, né? Então, não são achismos, são estudos. Então, foi feito um estudo muito grande para saber qual que é o valor do trabalho de um homem e o valor do trabalho da mulher. E aí, no mesmo cargo, a mesma função, desempenhando as mesmas atividades, a mulher ainda ganha menos que o homem. Se for uma mulher negra, menos ainda. Se for uma mulher negra da comunidade LGBTQI, menos ainda que ela vai ganhar. Isso são questões que a gente precisa tratar enquanto sociedade, né? Enquanto seres humanos. A gente não pode deixar isso acontecer porque isso é cruel e é errado. Relação a políticas afirmativas. Eu sempre busco dar minha opinião para vocês, né? Muitos professores não fazem isso, mas eu procuro sempre pensar. A minha questão com as políticas afirmativas, que eu acredito, Camila, observando as leis, tendo a minha interpretação, que são muito paliativas, elas são remédios, e elas não vão modificar uma estrutura de sociedade. Porque, por mais que ela ofereça essas condições, e a questão da permanência? Então, se o aluno negro de uma escola pública teve uma educação inferior, como que ele vai conseguir acompanhar a faculdade, entendeu? Essas são as minhas questões. Lógico que eu tive colegas de turma que entraram pelas cotas, foram super bem, nossa, são pessoas extremamente inteligentes. Hoje na academia elas têm pesquisas excepcionais, mas o esforço que elas tiveram que ter para fazer isso foi muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que estudou em escola particular. Então essa é a minha discussão, que eu acredito sim que tem que ter essas políticas afirmativas por um tempo, mas que o que precisa ser modificado é a estrutura do ensino. Então a escola pública tem que ser tão boa quanto, a escola pública tem que oferecer os mesmos mecanismos, as mesmas oportunidades relacionadas aos estudos que as escolas particulares. Então que a mudança tem que ser estrutural, tem que ser lá na educação básica, mudar desde a educação infantil e ter uma qualidade do ensino para que todos estejam no mesmo patamar, para não só competir, mas para permanecer naquele espaço que eles vão ocupar, certo? Então, esse é o fim da aula 4. Eu desejo uma boa prova para todos, tá bom? A gente se vê semana que vem.